Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turma, espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, acompanhando o nosso projeto, estudando, observando as aulas de Química e dos outros componentes curriculares. Como primeira dica, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as suas devidas anotações. E também aquela informação, né, que aparecer na tela, aquele gráfico, aquela tabela, que chamar a sua atenção, né, faça o print, passe para o caderno e aí você vai continuar os seus estudos. Show de bola? Vamos começar? Turma, estamos em uma série de aulas lá do terceiro ano do ensino médio, onde o tema é isomeria. Então, estamos trabalhando isomeria, que é um tema lá do terceiro ano do ensino médio. Você que está fazendo terceirão, está se preparando para enfrentar o Enem, os outros vestibulares, ok? O que é isomeria, turma? Isomeria é quando nós temos substâncias diferentes que apresentam a mesma forma molecular, beleza? Substâncias diferentes que apresentam a mesma forma molecular. A isomeria, ela se classifica, ela se divide em dois ramos. Nós temos a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana, se você escrever, por exemplo, a estrutura do metano, né, CH4, então você vai fazer essa escrita no seu caderno. Então ali você tem a representação plana do metano. Então, se você fizesse, em vez do metano, fizesse a estrutura do etanol com o metoximetano, etanol, metoximetano, você iria perceber a diferença entre um e outro, né? Usando o plano do papel. Ok? Então, essa é a isomeria plana, que pode ser isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, de posição, compensação e a tautomeria. Esses 5 casos já temos um vídeo relacionados à isomeria plana. Agora, se eu pedisse para você montar duas estruturas do 1,2 de cloroeteno. Então, monta a estrutura do 1,2 de cloroeteno na direita e 1,2 de cloroeteno aqui na esquerda. Então, você vai, se você usar a forma plana, você não vai conseguir diferenciar um do outro. Vai ser necessário a gente abrir os ângulos de ligações do carbono, certo? Com isso, a gente vai ter uma representação tridimensional. E aí, quando a gente observa, quando a gente consegue diferenciar um composto do outro, por essa representação tridimensional ou espacial, aí nós estamos diante da isomeria espacial, que pode ser isomeria espacial do tipo geométrica ou também cis-trans, quando temos ligações duplas. Na verdade, uma cadeia que apresenta, pode ser uma ligação dupla ou uma cadeia fechada, um ciclo, né? Quando a gente apresenta uma rigidez na estrutura. Então, uma ligação dupla ou um ciclo. Essa é a isomeria geométrica. E a outra isomeria é a isomeria óptica. E aí a diferença vai ser na capacidade de desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Para isso, a estrutura precisa ser uma estrutura assimétrica, certo? Uma estrutura assimétrica. E para ser uma estrutura assimétrica, vamos precisar de um carbono assimétrico, que chamamos também esse carbono assimétrico de carbono quiral, isomeria óptica. Então, esses são os casos de isomeria, os casos possíveis. Bom, a nossa aula, nós vamos trabalhar, turma, algumas questões relacionadas à isomeria, para que esse tema, que é muito recorrente nos vestibulares, para que esse tema ele fique assim bem concretizado, na sua mente e você não erre. Show? Então vamos lá. Primeira questão, olha só. Analise os conjuntos de compostos, conjuntos 1, 2 e 3. Então, está aqui na tela, beleza? Printou? Vamos lá. A alternativa correta quanto à função orgânica e a relação de isomeria entre eles é... Bom, olha só, falou de funções. Então, aqui
nesse ponto, em isomeria, a gente vai precisar muito daquele conhecimento de reconhecimento de funções orgânicas. Então, você identificar se é um álcool, se é um aldeído, se é uma acetona, se é uma amina, um ácido carboxílico, se é um hidrocarboneto do tipo alcano, alceno, alcino. Show? Então, turma, essa parte da química orgânica agora nós vamos precisar, certo? Uma questão de isomeria, ela não é puramente só sobre isomeria. A gente pode puxar, por exemplo, funções orgânicas e conciliar com a questão de isomeria. Bom, vamos lá. Aqui estão as alternativas. Então, por exemplo, alternativa A, ó, o conjunto 2, observe na tela o conjunto 2. Ele é formado por um álcool aromático e um álcool primário, sendo ambos isômeros de função. Então, vamos lá. Um álcool aromático. Então, eu vou ter que ter o grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado e esse carbono saturado ligado a um anel benzênico ou anel aromático, certo? Observe que a estrutura, ó, a primeira estrutura, ela realmente é um álcool aromático. Só que a segunda estrutura não é álcool. Ó, eu tenho o oxigênio entre dois carbonos, né? Entre o CH3 e o carbono do anel. Turma, oxigênio entre dois carbonos não é álcool, é éter. Então, a alternativa A está errada, certo? E observe, a letra B ela é bem similar à letra A. O que vai mudar? Ó? Vai mudar só o final, sendo ambos isômeros ópticos. Porque na letra A ele fala de isômeros de função e agora de isômeros ópticos. Beleza? Ele insiste nessa termologia de álcool aromático e álcool primário. Está errado, certo? Conforme a gente explicou na letra A, está errado. Olha só, na letra C, o conjunto 2 é formado por um álcool aromático e um éter aromático. Show de bola! Sendo ambos isômeros de cadeia. Oh, a primeira parte, né, a primeira premissa está correta. A segunda está errada. Ambos isômeros de cadeia. Para ser isômeros de cadeia, nós vamos precisar de cadeias diferentes. Por exemplo, uma cadeia aberta, insaturada e uma cadeia fechada. Ou uma cadeia aberta normal, uma cadeia aberta ramificada. Não é o caso, ó, do conjunto 2. Então, nós vamos para a alternativa correta, a letra E. Ó. O conjunto 2 é formado por um álcool aromático e um éter aromático, sendo ambos isômeros de função. Por quê? Porque o primeiro é um álcool, como né, a questão mesmo fala, né, a alternativa fala, é um álcool, e o segundo é um éter. Então, entre álcool e éter, nós podemos ter a isomeria plana de função. Então, a alternativa correta, a letra E. Próxima questão, turma. Ó, o cientista russo, né, A.M. Butlerov, estudou as relações entre a composição, a estrutura e as propriedades das substâncias. Um de seus trabalhos foi a síntese do isobutano, né, o metilpropano, mostrando a diferença entre algumas propriedades desse composto e as correspondentes do N-butano, que é o butano. Apesar de ambos possuírem a mesma composição química, turma, quando ele fala a mesma composição química, a mesma fórmula molecular, eles apresentam temperaturas de ebulição diferentes, como mostra o quadro, né, a seguir. Então, nós temos aqui ó, o N-butano e o isobutano. São nomes, é uma nomenclatura usual. Correto é butano e metilpropano. Observe que eles apresentam a mesma fórmula molecular, então C4H10, mas eles são compostos diferentes. Eu consigo perceber isso por causa da temperatura ou ponto de ebulição. São temperaturas diferentes. Os compostos acima são, né, entre eles, o que está acontecendo? Qual é o fenômeno químico que está ocorrendo? É o fenômeno da isomeria. Eles são isômeros. O que é um isômero?
são compostos diferentes. Eu tenho o butano e o metilpropano. São compostos diferentes que apresentam, ó, a mesma fórmula molecular, C4H10. Beleza? Então, esse na verdade é o conceito de isomeria. Compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Show? Bom, vamos lá. Luvas cirúrgicas, balões e chupetas são feitos de poliisopreno, né? Material obtido na polimerização do isopreno. O isopreno, cujo nome oficial é metil but 1,3-dieno, tem o quê? Aí nós temos aqui as alternativas. Bom, turma, eu preparei aqui a estrutura do metil but 1,3-dieno, certo? Aqui está a estrutura do isopreno, beleza? Bom, e a sua respectiva fórmula molecular, C5H8. Então, nós temos como alternativa correta, olha só, a letra B. Ele é isômero do ciclopenteno. Então, o ciclopenteno é um ciclo, né, uma cadeia fechada, com quantos carbonos? Pente, com 5 carbonos. E entre 2 carbonos, eu vou ter o quê? Uma ligação dupla, né? É o eno. Então, é um ciclo de 5 carbonos com uma ligação dupla. Esse ciclopenteno ele tem fórmula molecular C5H8. Essa fórmula é a mesma do isopreno, C5H8. Então, nós temos aqui compostos diferentes, né, que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, por isso, eles são isômeros. Isômeros são os compostos que vão apresentar, são os compostos diferentes que vão apresentar a mesma fórmula molecular. Ó, por exemplo, ó, na letra A, ele fala aqui, ó, que tem fórmula molecular C4H6. Por isso que eu montei a estrutura e montei também a fórmula molecular do isopreno. Para você ver que, por exemplo, a letra A ela está errada, porque a fórmula não é C4H6. Na letra C, ele falou que é o isômero do 3-metil-pente-1-ino. Aí eu montei a fórmula molecular desse composto, C6H10, não bate. Então, eles não são isômeros. Beleza? A alternativa correta, a letra B. Mais uma questão, turma. Ó. Questão legal. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, né, responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são. Então, nós temos aqui, ó, 4 compostos. O linalol, eugenol, citronelal e anetol. Beleza? Aqui estão as estruturas. Dentre esses compostos, são isômeros. Olha só. Para descobrir os isômeros, o que a gente precisa fazer, turma? Eu vou, por exemplo, pegar a estrutura do linalol e, a partir dela, montar a fórmula molecular. Turma, vamos só relembrar. Fórmula molecular. Fórmula molecular indica quais e a quantidade de átomos. Quais átomos e a quantidade de átomos que aparecem na estrutura. Então, na estrutura do linalol, quais são os átomos? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E quantos? 10 carbonos, 18 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, fizemos essa atividade para cada composto, para cada estrutura, certo? E o que nós descobrimos? Que 2 compostos, quais? O linalol e o citronelal, eles apresentam a mesma fórmula molecular, C10H18O. Então, compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, turma, eles serão isômeros. Por isso, a alternativa correta, a letra D. Próxima questão, olha só. Existem 5 isômeros aromáticos para a fórmula molecular C7H8O. E aí, a questão, ela nos fornece, né, essas estruturas, esses compostos. Todos esses, eles apresentam 7 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Bom, qual é a relação isomérica entre os seguintes pares? Aí, entre
Aí a questão nos dá dois pares. 1 e 2 e 3 e 4. Bom, vamos comparar o composto 1 com o composto 2. O composto 1, ele é um álcool. Observe que nós temos o grupo hidroxila, beleza? Ligado a um carbono saturado. Então, o composto 1 é um álcool e o composto 2 é um éter. Já que todos apresentam a mesma fórmula molecular, aí nós temos um álcool e um éter. A isomeria, nesse caso, né, será uma isomeria plana de função, porque eles vão apresentar funções diferentes. Agora, entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 4, né, o que a gente vai identificar? Nós temos um anel aromático, beleza, turma? Nós temos um grupo CH3 e um grupo OH. Um grupo CH3 e um grupo OH. Bom, no composto 4, entre um e outro, a gente vai observar que a relação entre eles é uma relação de 1 para 3. Um se encontra no carbono 1 e o outro se encontra no carbono 3, certo? No composto 3, ó, um aparece no carbono 1 e o outro aparece no carbono 2. O que está acontecendo de 3 para 4, ó, é apenas a variação na posição do grupo hidroxila. Posição 2, agora na posição 3. Apenas a variação na posição do grupo hidroxila. Então, mudou a posição, é isomeria plana de posição. Então, as relações isoméricas é de função e de posição. Mais uma questão. Ó, os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie, né? O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. E aqui na tela, observe, nós temos aqui a estrutura do bombicol, ok? O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro, né? São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Vamos já para esse quadro. O que acontece? Aqui está falando de controle de praga, né? E normalmente o que se usa são inseticidas, né? Inseticidas ou pesticidas para fazer esse controle, beleza? Só que os inseticidas, eles não são seletivos. Então, eles agem também em outros seres. Podem ser outras plantas, outros insetos importantes para a composição daquele cultivo. Então, por isso, a ação de inseticidas, né, seletivos, utilizando os feromônios. Bom, considerando essas estruturas químicas que aparecem aqui no quadro, ó, observe aí na tela, beleza? Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Qual inseto? Ó, nós temos aqui as substâncias, belezas, os diversos insetos, né? Nós temos aqui a sua nomenclatura científica, e os cultivos, beleza? A questão pede para a gente comparar, né? Qual desses vai apresentar uma semelhança com um bombicol? Vou só voltar aqui à tela, olha só, mais uma vez, observe a estrutura do bombicol, e agora comparando com o quadro, né, ela vai ser semelhante a qual? Ficou fácil agora, né, turma? A letra E, né? Eu vou tentar aqui ler o nome, ó. Scrobipalpuloides absoluta. Tudo bem, um nome, porque é nomenclatura científica. Mas, ó, aqui está o rapaz. Observe, essa estrutura ela é semelhante com a estrutura do bombicol, certo? Veja aqui a presença de uma cadeia carbônica longa, sem ramificações, e a presença de insaturações, muito parecida, voltando mais uma vez, ó, com a estrutura do bombicol. Então, a alternativa correta, a letra E. Beleza, turma? Mais uma aula de isomeria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!